claro, nas catedrais você também encontra as górgones e outras coisas interessantes. Símbolos solares e festas na França. O solstício do verão, estão pulando sobre o fogo aqui durante a festa de São João, um relevo do século XIX, saltando sobre o fogo, coisas que eles ainda fazem hoje. Na festa de São João, eles ainda acendem uma fogueira, simbolizando a vitória do Deus Sol. E é claro, hoje se chama festa junina. E se nós formos até as religiões orientais, encontramos cada um desses pequenos movimentos. Movimentos de mãos, danças, rituais, tudo ritual do sol. E você pode perceber este movimento da mão aqui. Aqui onde essa pessoa está. Trata-se de um símbolo pagão antigo e o papado o utiliza como bênção. E se você for até os rituais maçônicos, você sabe alguém que tem que fazer um juramento desta maneira? Os escoteiros, por exemplo, eles fazem o seu juramento assim. Sistemas pagãos de adoração do sol, usados pelo papado e todas estas coisas. Então, o dragão perseguiu a mulher que estava para dar à luz. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse fugir para o deserto. Você percebe como Satanás adota todos os símbolos que Deus tem para si mesmo? Ele copia tudo. Satanás nada mais é do que uma máquina de Xerox, para que ela possa voar ao deserto até o seu lugar, onde ela é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. De 538 a 1798, os valdenses, os albigenses, os huguenotes, eles escaparam da ira. Todos que puderam escapar, os outros foram massacrados, sem piedade. Os valdenses, no Vale Valdense, mulheres fiéis de Deus, elas mantiveram a lâmpada da verdade brilhando, mas a sua principal ofensa foi seu amor e reverência pelas Escrituras e seu zelo de converter outras pessoas. Muitos deles sabiam o Novo Testamento todinho de cor. Certamente, se já houve um povo que temeu a Deus, eram essas pessoas infelizes que foram proscritas pela igreja e pelo Estado. O sinal de Vaudois, que discernia o valor da morte, ele seguiu a Cristo e procurou obedecer os mandamentos de Deus. Há um ponto interessante. Isso era contrário à lei de Deus. Então, os valdenses foram perseguidos, e isso vem da história da Inquisição da Idade Média. Trata-se de uma obra histórica. Muitos deles foram expulsos de suas casas com esposa e filhos. Tiravam-lhes a roupa e eram massacrados de forma desumana. Levavam também as criancinhas, esmagavam sua cabeça na rocha. E isso é típico. Leiam o juramento jesuíta e você então vai ver o que eles faziam. Levavam-nos para cavernas e acendiam fogos e os queimavam vivos. Eram, de fato, muito cruéis, muito cruéis. Alguns eram aprisionados, outros eram massacrados e a Inquisição fica falando que eles eram hereges, porque eles decidiam por si mesmos o que eles deveriam crer e praticar. Graças a Deus eu não sirvo um Deus assim. Portanto, por esta escritura apostólica presente, nós lhes damos a ordem estrita de que, por todos os meios possíveis, destruam todas as heresias e matem a todos aqueles que pertencem à diocese que se contaminaram com elas. Deverão exercer toda a autoridade eclesiástica contra elas e contra todos aqueles que se tornaram suspeitos por se associarem com eles. Não poderão apelar contra as suas decisões e, se necessário, vocês poderão fazer com que a princesa e o povo a suprimam com suas espadas. É isso que acontecia, isso é história. O dragão perseguiu a mulher. E o Papa Leão mandou cunhar esta medalha. Ali há a mulher com uma taça na mão. Ali há uma mulher com uma taça na mão no verso. E hoje há alguns remanescentes nos vales valdenses de como essas pessoas viveram, do que elas faziam em lugares bem isolados. E a igreja orgulhosamente exibe a Loyola, o fundador dos jesuítas, matando a oposição.
Os dois que estão à base da sua espada são Lutero e Calvino. João Hus, ele foi um dos primeiros arautos. A princípio, eles não deixaram que ele celebrasse a missa, só permitiram que ele falasse. E isso foi uma bênção. E deste mesmo púlpito, tudo que ele podia fazer era pregar a palavra de Deus. Maravilhoso! Então toda a liturgia foi abandonada e a palavra de Deus se tornou perfeita. E ele chamou o papado de Babilônia, o rei de Babilônia. Esta foi a sua primeira igreja. Ali contra a parede, ele tinha uma figura do Papa cavalgando um grande cavalo. E então ele tinha uma outra figura de Jesus cavalgando um burrinho. E ele pergunta, quem é mais poderoso? O servo ou o mestre? Perguntas interessantes. Bem, ele morreu na estaca porque ele foi traído. E aqui eles enforcavam os corpos daqueles que os refutavam. Estes são os monumentos huguenotes. Nós já falamos sobre isso. Então, o monumento de Martinho Lutero, Melanchthon, este era bem destemido, o outro era bastante gentil. Às vezes precisamos de gente como Pedro, às vezes precisamos de gente como João. Martinho Lutero, John Wycliffe, João Knox, Tyndale, Calvino, todos grandes pregadores. E a serpente vomitou da sua boca água como um dilúvio após a mulher. Então, o que ela usou? Ela usou as nações do mundo para perseguir. Ela usou especialmente a França. A França vai ter que prestar contas um dia, começando com Clovis, até a época dos huguenotes, perseguindo os albigenses, a noite de Bartolomeu, o massacre dos huguenotes franceses. Ela vai ter que prestar contas, as guerras francesas, contas de todas essas coisas. Mas a terra, os lugares desocupados, abriu a sua boca e tragou a torrente que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, 15 a 16. Apocalipse 17, 15 declara, e ele me disse, as águas que tu viste, nas quais se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Nós não temos que adivinhar. As nações foram enviadas para perseguir o povo de Deus, mas a terra, onde não há água, abriu-se e eles correram. Eles vieram para os Estados Unidos. Eles estão bem aqui neste país, vivendo hoje, os descendentes dessas pessoas destemidas. Eles foram para a África, eles começaram uma nova vida. E o seu símbolo representa a liberdade, mas infelizmente, com uma mordida nele. É um símbolo maçônico. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua semente. Esta mulher fugiu para o deserto durante 1260 dias. Isso nos traz até a data de 1798. Ela foge para os lugares solitários do Novo Mundo, que acaba sendo povoado. E o protestantismo toma conta do Novo Mundo. E do protestantismo, um novo remanescente se levanta. E o dragão se irou contra a mulher, a igreja, e fez guerra contra o remanescente da sua semente. Agora, quem são eles? Bem, aqui está um atributo, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí está a chave. E nós temos que descobrir da Bíblia quem eles são. Eu gostaria de saber quem é o remanescente que faz com que o dragão se ire, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que isso significa? Bem, Daniel diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, até esta época. E naquele tempo o teu povo será libertado. Todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Uau! Nós estamos vivendo na época do fim. A mulher do deserto acabou. O dragão está agora irado com o remanescente da sua semente.
Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas Miguel se levantará antes que eles sejam destruídos. Eu te destruirei, ó querubim cobridor. Portanto, eu trarei um fogo diante de ti, e ele te devorará, e eu espalharei as tuas cinzas sobre a terra. Ezequiel 28, 16 a 18. Esta batalha será entre duas grandes forças. Miguel e seus anjos e sua igreja, a mulher. E Satanás e seus anjos e sua igreja, a prostituta de Babilônia. Aqueles que vão participar desse grande conflito final. Seria interessante que eles identificassem os dois lados. Isso seria formidável, para que pudéssemos literalmente dizer, são eles, vocês verão. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade. Apocalipse 22, 14. Então, realmente vale a pena guardar os mandamentos de Deus. Não para ganhar o seu lugar no céu, mas porque você assim escolhe obedecer a Deus e não ao homem. Este é o X do problema. Trata-se de uma questão de obediência por amor, não de obediência para ganhar algo, para ganhar alguma coisa. A Bíblia diz, a tristeza sincera leva ao arrependimento. Mas há uma tristeza que não leva ao arrependimento. Qual a diferença entre essas duas? A tristeza que não leva ao arrependimento é uma tristeza pela perda, não pelo que você fez. A tristeza que leva ao arrependimento é a tristeza que leva ao reconhecimento de que eu estou em falta, de que eu tenho um problema, de que eu necessito de um Salvador. E quando eu reconheço a Jesus Cristo e me apego a Ele, Ele me concede poder para começar a purificar os meus atos, para que eu faça o que é certo. É Ele que faz, não eu. É por sua graça que eu sou salvo e não pelas minhas obras. Portanto, sim, eles guardam os mandamentos, mas não para ganhar o caminho para o céu, mas porque eles admiram e honram o seu Salvador, o seu Redentor. Dois sistemas em guerra, um dragão e uma mulher de branco. Quais são os atributos? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Efésios 4, 4 a 5 diz, há só um corpo e um só espírito, assim como fostes chamados para uma única esperança quando fostes chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Será que são milhares de religiões que nos levam para o céu ou uma só? Uma e apenas. E hoje à noite nós vamos tomar a decisão de que lado vamos estar, de um lado ou do outro. E é claro, você saberá mais detalhes antes que você possa compreender de forma plena a relevância dessa poderosa batalha entre os dois sistemas ideológicos. Um diz, obedecerás ao homem. O outro diz, obedecerás a Deus. E esses dois sistemas estão em conflito. Na palestra de amanhã à noite, nós vamos apresentar uma tabela. Vamos deixar a Bíblia falar. Nós vamos direto ao coração do problema. E vocês vão ver, nas palestras subsequentes, exatamente quem está fazendo guerra contra quem. Qual será o resultado final? E qual vai ser a intervenção de Deus? Na Bíblia, nós vamos estudar esses capítulos fantásticos. Apocalipse 10, Apocalipse 14, 12 e 13. Nós já estudamos. Agora nós vamos para os capítulos finais, a restauração de todas as coisas. Não percam, porque nós vamos dar a resposta final. Sem ela, você só vai saber o que é ruim, mas você não vai saber qual é a solução para o problema. Então, Deus os abençoe e os guarde enquanto vocês meditam nessas coisas.